Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, Deus nos diz que irá nos tirar das nossas sepulturas. O fato é que nós geralmente pensamos somente na sepultura da morte da carne, e o convite de Deus às vezes é nos tirar da morte espiritual. Nós, para nos mantermos vivos, para alcançarmos a vida eterna no reino dos céus, nós precisamos de cumprir os mandamentos de Deus. E por isso, Deus nos diz exatamente de nos tirarmos das sepulturas, através dos seus mandamentos. Ele nos enviou através de Moisés, que é o primeiro a nos trazer os ensinamentos dos 10 mandamentos, que nós devemos obediência a Deus para alcançarmos a vida eterna, para que nós possamos sair das nossas sepulturas. Muitas vezes estamos mortos em vida. Quando estamos ainda vivos em carne, somos pessoas que perecem cada vez mais no nosso dia a dia. Nós podemos perceber isso muito bem na vida de pessoas que são viciadas. Os viciados em drogas ou em alguma coisa, geralmente deixam de viver suas vidas e passam a viver em função daquilo que as destrói. Nós passamos a ficar presos a uma situação que nos consome e não nos deixa viver aquilo que nós precisamos de viver. Aquelas pessoas que se prendem a algum tipo de vício, elas geralmente abandonam suas famílias, passam a não cuidar mais de suas casas. Às vezes a pessoa é um pai de família e deixa de cuidar dos filhos, deixa de cuidar da esposa, vai para a rua e passa a se prender àquele vício de tal forma que não vive mais aquilo que Deus a convida a viver. O convite de Deus sempre é em amar. Se você escolheu se casar com alguém, em manter um relacionamento com alguém, você também escolheu viver as promessas de amar, respeitar e ser fiel com a sua esposa. E dessa forma, às vezes, a pessoa vai para a morte porque ela não respeita aquilo que prometeu a Deus, descumprindo o amor, o respeito e a fidelidade com a sua esposa e com seus filhos, indo assim para as ruas, consumindo drogas e perdendo o direito à vida eterna, e perdendo assim o direito de viver em plena vida, estando vivo em carne. Essa é uma preocupação muito grande de Deus desde o início dos tempos, desde Adão e Eva, que nós não pudéssemos cair em tentação. A tentação sempre esteve presente ao nosso lado, sempre esteve à nossa frente. Deus nunca nos tirou o direito de podermos viver o que nós quiséssemos viver na vida. Porém, nós não sabemos administrar os problemas. Quando tem algo que pode nos destruir à nossa frente, nós acabamos caindo em tentação e usufruindo daquilo que pode nos matar, que pode nos destruir. Voltamos novamente aos exemplos. Viva aquilo que é bom. Coma coisas saudáveis, tenha boas noites de descanso, durma bem, tenha uma boa saúde, pratique esportes, pratique exercícios físicos, trabalhe, seja honesto, faça tudo o que é correto aos olhos de Deus. Mas aquilo que te pode destruir durante a vida, como manter relações com muitas pessoas, correndo o risco de pegar doenças, roubar das pessoas, retirar aquilo que não é seu, fazer fofocas, calúnias, uso de drogas, consumo de coisas que não fazem parte do seu corpo. Tudo que faz mal para você, que pode destruir você e ser sepultura para a sua vida, afaste de você. Viva apenas as coisas de Deus, aquilo que pode te levar a viver mais. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e cobrir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra,
Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. Esse é o nosso salmo responsorial de hoje. Esse salmo responsorial vem nos convidar exatamente a vivermos nos caminhos de Deus, porque Deus é a única e última oportunidade para que pudéssemos ser salvos. Redenção é um grito de socorro, é quando não há mais nada a ser feito, quando nós não temos mais nenhuma escolha, nenhum caminho e nenhuma opção para escolhermos para buscarmos a nossa salvação. Deus é a ajuda final, o último grito de socorro de cada um de nós. Por isso, nós devemos sempre, todos os dias, nos manter retos nos caminhos de Deus, porque nunca saberemos quando Deus irá voltar para nos resgatar. E quando voltar, não haverá mais chances e oportunidades de nos redimir. A redenção será apenas quando nós morrermos. A morte é o limite final para a nossa redenção, e a vinda de Deus é o ponto inicial para uma vida eterna. Por isso, quando Deus voltar através de Jesus Cristo, nós temos que estar com os nossos corações convertidos. Para aqueles que ainda estiverem vivos quando Cristo voltar, que haja um caminho correto no qual essa pessoa esteja perseguindo. E para aqueles que já morreram, pelo menos de forma carnal, que possam ter morrido de forma a se manterem nos caminhos de Deus e poderem ser ressuscitadas para o reino dos céus. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. A nossa segunda leitura de hoje vem nos convidar a viver segundo a vontade de Deus. Não viver segundo a carne, porque quando nós vivemos segundo a carne, nós nos tendenciamos a cair em tentação e viver os pecados. A carne, ela sempre buscou a viver aquilo que o mundo a convida a viver. A prostituição, o uso de drogas, o consumo de bebidas, a fazer fofoca e falar mal da vida dos outros. Tanto que é um hábito que, se nós pegarmos no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, nós notaremos muito bem e facilmente que somos fracos e pecadores. Várias vezes nós podemos nos pegar, às vezes, falando mal dos nossos irmãos. Nós falamos que não fazemos fofoca, mas minutos depois estamos falando: fulano de tal é preguiçoso, fulano de tal não faz isso, fulano de tal aquilo outro. É uma atitude humana que tendenciar-se a cair no pecado em ficar falando mal dos outros. Falar mal das pessoas é pecado. Abstenha-se sempre de ficar dando a opinião sua quando é para agredir o seu irmão. Tente ao máximo ajudá-lo. Se você não tem como ajudar, é melhor se calar. Agora, se você tem como ajudá-lo, aí sim abra sua boca para poder levar alguma coisa que seja para o crescimento e para a ajuda do seu irmão, mas jamais para ficar o derrubando. Por isso, viva segundo o Espírito de Deus. O Espírito de Cristo sempre veio
para nos ajudar, para nos dar um caminho, para nos dar uma luz e uma direção. Se você não puder ser luz, caminho e direção na vida do seu irmão, é melhor que você se cale. A boca nossa pode ser uma arma fatal para destruir, assim como pode ser para construir o reino dos céus. Vamos ouvir a nossa segunda leitura de hoje. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graça à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso evangelho de hoje ele vem exatamente nos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, como sabemos muito bem, havia morrido e Jesus recebeu a notícia de que seu amigo, que ele tanto gostava, havia falecido. E dessa forma ele foi atrás para poder ajudar e assim glorificar o nome de Deus. Jesus sempre esteve a serviço de Deus. É a primeira coisa que nós precisamos de entender. Jesus anuncia na palavra de hoje que a doença e a morte de Lázaro seria exatamente para a santificação e para a glorificação do nome de Deus. Jamais ele rendia glórias para ele próprio. Ele estava sempre preocupado em levar as glórias para Deus. E nós, muitas vezes, temos que nos preocupar com a mesma coisa, em rendermos glórias para Deus em tudo aquilo que manifesta em nossas vidas. Às vezes a oportunidade de um emprego nos aparece e nós às vezes agradecemos apenas ao nosso contratante, aquela pessoa que nos contratou para trabalhar, ou para aquela pessoa que nos indicou aquela profissão na qual nós estamos sendo direcionados para trabalhar. E esquecemos de agradecer a Deus. A primeira pessoa na qual nós devemos agradecer é a Deus Pai Todo-Poderoso, depois a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que nos deu os ensinamentos e o conhecimento para que nós entendêssemos que sempre Deus está tocando em nossa vida para que nós possamos ter boas coisas. Nós colhemos muitas coisas boas na nossa vida quando nós percebemos exatamente que Deus está se manifestando nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Tudo que há de bom que acontece conosco é Deus manifestando o seu poder na sua vida. No caso da família de Lázaro, que estava sofrendo muito e muito triste, que eram também amigos de Jesus, receberam essa graça, essa felicidade de terem juntos com eles novamente o seu irmão Lázaro. Jesus o ressuscitou através do poder de Deus, mostrando a todos que somente Deus é capaz de fazer as coisas através dele. Ele não era capaz de nada, mas Deus, através da ação do seu Espírito, pôde realizar grandes coisas. Jesus, como Filho de Deus, recebeu dentro de si o Espírito de Deus e assim podia manifestar muito bem tudo aquilo que Deus era capaz de realizar. E como sabemos muito bem, para Deus não existe o impossível. Deus abriu o mar vermelho através de Moisés, Deus fez o dilúvio, assim destruiu toda a nação, destruiu Sodoma e Gomorra. E podemos ver em vários outros exemplos durante o contexto bíblico que Deus é um Deus poderoso, capaz de grandes maravilhas. E ressuscitar Lázaro era apenas mais um simples detalhe para Deus. Para nós é uma grande dádiva receber de novo a vida de um homem tão querido por sua família. Mas hoje nós vivemos tantos pecados, tantas coisas no nosso coração, que nós estamos esquecendo de agradecer a Deus pelas coisas que acontecem em nossas vidas.
temos mais o hábito de reclamar, assim como aconteceu com os familiares de Lázaro, que apenas procuraram Jesus e reclamaram que se a sua presença estivesse lá, que ele poderia ter salvo Lázaro. Mas demonstraram que ainda faltava fé em seus corações, porque para Deus não existe o impossível. Lázaro poderia ser ressuscitado por Deus, mas eles não tinham a fé necessária ainda para isso. Nós somos convidados a ter essa fé que Deus colocou e plantou no coração de cada um deles, mostrando a eles que para Deus não existem fronteiras. Se Deus quisesse, nós poderíamos sair por aí voando. Se quisesse, Ele poderia nos dar a força de carregar o planeta em nossas mãos. Mas Deus sabe que precisamos de batalhar dia após dia, que precisamos de aprender dia após dia. E por isso não nos entregou tamanhas forças extraordinárias. Essas forças pertencem a Deus. E para Deus não existe o impossível. Que nós possamos respeitar aquilo que Ele nos convida a viver e dessa forma possamos receber, assim como Cristo recebeu, as graças de podermos realizar tantos prodígios assim como os profetas realizaram e assim como Jesus realizou. E como também os nossos santos da nossa igreja conseguiram realizar através da entrega do coração à fé em Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos de Deus. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus:
teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam na casa consolando-a, quando a viram, levantaram-se depressa e saíram. Foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora! O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.